Se quiser assistir depois, só assistir. Gente, boa tarde. Vamos começar mais uma aula, né? Semana passada eu falei sobre lesão por pressão, falei sobre queimaduras com as meninas. Ficou salvo, então tem que assistir o vídeo anterior e ficou exercícios para casa, né? Então a gente vai corrigir os exercícios e hoje eu dou entrada numa matéria nova, que é oncologia e diabetes insípidos. Rômulo, isso não está no edital, realmente, eu acho que não está escrito no edital. Diabetes insípido eu tenho certeza que não está. Oncologia, eu acho que não está. Se estiver, vai estar lá em fundamentos ou em método cirúrgico, tá? Mas eu acredito que não esteja escrito, não. E em farmacologia, eu acho que também talvez esteja alguma coisa por lá. Mas o de fato não está escrito, mas a prova pede. No final do material de vocês, tem algumas questões da EGS que pedem oncologia, tá? Então, assim, igual queimadura e lesão por pressão, não está escrito no edital que vai ser cobrado isso, mas na EGS pede. Pediu algumas questões, então, para isso, se caiu, eu tenho que dar para vocês, tá? Então, assim, eu vou corrigir queimaduras e lesão por pressão, e depois a gente entra na matéria nova, tá? Hoje nós temos a presença da nossa querida aluna Anne, tá? A aluna nova. Anne, então é o seguinte, o material está na classe RUM, mas para você não perder tempo, acompanhe a explicação, eu vou corrigir, vou explicando, né? E depois você pega o material, dá uma lida e assista a aula, tá? E monta o resumo em cima disso. Tá bom. Bom, aí na aula de oncologia e de diabetes insípido, você já pode acompanhar pelo material. Eu espelho aqui também. É tranquilo. Tá bom. Se eu estiver indo muito rápido, você sinalize. Eita, foi demais. Aqui é uma questão da EGS que caiu em 2017, tá? Que fala sobre a questão da... Deixa eu só pegar aqui o meu... Ai, Jesus. Peraí. Foi. Acho que eu fiquei devendo alguma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiquei devendo. Foi para esse curso? Alguém fez alguma pergunta? Não lembro, gente. Eu fiquei devendo alguma coisa para você, Evelyn? Fiquei de pesquisar alguma coisa? Não, deixa eu ver aqui se eu fiquei, mas eu acho que não fiquei. Não. Tá, então perfeito. Então bora para seguir. Quanto à queimadura, é correto afirmar que... E aí? Letra A. Lembrei logo da dor, porque essa é a que mais dói. Exatamente. E a bolha também, né? Perfeito. Vamos aqui. É uma questão da EGS, tá? Não pergunta muita coisa. Ela é bem direta, nesse quesito de pergunta. E ela fala aqui nas questões. A queimadura de segundo grau, ela é caracterizada por dor, hiperemia e flictema. A princípio, essa aqui é certa. Tá? Seguinte, sempre quando a resposta for letra A, desconfiem das demais. Tá? Dá uma olhada nas outras, porque o A pode ser o A de abismo. Então, deu um A, dá uma olhada nas demais, tá? Para saber. Aí aqui fala, nos primeiros socorros, a B, questão B, né? Nos primeiros socorros, a vítima é recomendado retirar as roupas aderidas à área lesada? Não, a gente jamais retira as roupas que estão aderidas, tá? Na área lesada. Porque se você puxar essa roupa, a pele do paciente vem junto, tá? Então, você jamais
retira as roupas que estão grudadas, tá? Você pode tirar, sim, aquelas que não estão grudadas, tá? Daí você pode remover, se for necessário, tá? Então, essa B está errada, porque ela não é recomendada retirar as roupas aderidas. A queimadura de primeiro grau atinge a hipoderme, tem aspectos esbranquiçados e indolor. E é indolor. Qual é o tipo de característica? Qual é o tipo de grau dessa aqui? É a de terceiro. Terceiro grau, né? Ele está descrevendo aqui a queimadura de terceiro grau, tá? É quando eu tenho atinge a hipoderme, lembrando que a camada da pele é epiderme, derme e hipoderme, né? Essa hipoderme é chamada de subcutâneo, tá? Ou muscular, vai depender da literatura, mas geralmente a muscular é a quarta camada. Então fica epiderme, derme e hipoderme ou subcutâneo, tá? Ou seja, a queimadura de terceiro grau, ela atinge todas essas estruturas, tá? A gente pode ver elas aqui, ó. Aqui, ó. A terceiro grau, ela atinge a epiderme, a derme e a hipoderme. Olha aqui, ó, pegando todos os... Ela pode até atingir músculos, ossos, tá? Ela é indolor por quê? Porque ela destrói os receptores da dor, tá? Por isso que ela é indolor. Enquanto a de segundo grau e a de primeiro grau, elas são doloridas, por quê? Porque não chega a atingir os nervos da dor, tá? Só a segundo grau profunda que ela atinge os nervos da dor. Mas aí o enunciado vai dizer se é segundo grau profunda ou se é só apenas segundo grau. Se falar segundo grau, é segundo grau superficial, tá? Agora, se ele fala segundo grau profunda, aí sim está se referindo a uma camada mais interna. E 4 é uma vítima com queimadura de cabeça e pescoço, tronco e períneo, tem 46% da área corporal queimada. E aí? Tá certo ou tá errado isso? Porque a soma dos dois nunca vai dar 46, né? Exatamente. Dos dois não, dos três, né? Porque olha aqui, É verdade. a região da cabeça vale quantos por cento? 9. Vale 9%. Tá? Então, deixa eu botar aqui. 9. O tronco anterior e períneo. O tronco anterior, essa parte aqui da frente, do abdômen, equivale a 18. Ou seja, mais 18. O períneo é a parte da região genital, equivale a 1%. Então, vai ser cabeça e pescoço, tronco e períneo, vai ser 9 mais 18 mais 1. Isso vai dar 9, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Né? Aqui tá falhando o áudio. A internet aí tá ruim, Romulo? Evelyn, não consegui entender o que você falou. A sua internet tá ruim? Não sei, por quê? Tá ruim? Tá meio que Não estava, sei. agora voltou, mas A estava princípio, não. travando. Será a minha? Sério? Né? Ainda tá?
Não, agora parou. Mas deu uma congelada. Sério? Agora parou Tá, de quando for novo. assim, me sinalizem, tá? Pra não ficar falando sozinho. Não. E agora, tá bem? Agora eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Pergunta aí pras meninas. Outra pelo. Peraí, vou sair e vou entrar de novo. Anne dormiu. Tô aqui, o áudio tá falhando aqui também. Lulu. Então é a Tá tua falhando aí internet, também? Romulo. Misericórdia, cara. Fechei tudo. Não, aqui no meu irmão. Rodolfo, a internet tem problema. Dá um jeito de tacar ele aqui na internet. Não dá aula. Pedir pro técnico do irmão verificar isso. Vai me sinalizando aí, tá, gente? Se ficar muito ruim, vocês me sinalizem que aí eu tiro do Wi-Fi e boto no meu 3G. Tá bom, Evelyn? Vai me dando feedback aí, senão vai achar que eu tô falando sozinho. Tá bom, é porque a tela do tava espelhando saiu. Agora voltou. É porque, não, é porque ela demora mesmo. Tem um delayzinho básico de apresentação. Quando sai e volta assim. Tá. Tá? Então, leia com atenção. Em clássico, elas pedirem esse tipo de questão. E ela fala: a gravidade de uma queimadura ela é determinada pela extensão da superfície corpórea queimada e pela profundidade? Sim ou não? Sim, né? Ou seja, a gravidade ela é determinada pela extensão, ou seja, quanto mais porcentagem for queimada, maior é a extensão da queimadura, né? E mais grave será. E a profundidade, ou seja, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Quanto maior for o grau, mais prejudicial a saúde é, né? Então ela é sim determinada pela superfície, pela gravidade. Oi, pela superfície corpórea queimada e posição. O Sol é considerado segundo grau? Não, é que tá travando. Não tá. Manda mensagem pra eu falando que tá travando. Botei mensagem aqui, tá horrível. Será que agora é minha internet? Tá horrível. Tá horrível, como é que ela fala? Tá bom, desculpa. Melhorou, cara. Aqui pra mim deu uma Agora ainda melhorada. pra vocês? Tô ouvindo nada, tá tudo bem? Tá falando inglês? Deus me free. Tá picotando, tá aqui. E tá usada, ela tá fazendo aniversário hoje, tá? Espera que eu já boto ela no lugar dela rapidinho. Até mesmo que você falando inglês. Não baixa não, ele tá ouvindo. Eu tô descabelado. É porque eu sou americano. É, porque ele é americano. Continua. Então, gente, a queimadura do tipo superficial, que ocorre por exposição ao sol, é considerada de segundo grau? Sim ou não?
Eu fiquei em dúvida Essa nessa. questão aqui é bem objetiva. Ou é ou não é. Não tem como você fugir muito, porque as Mas eu fiquei em dúvida. Porque não já teve caso da pessoa ficar com segundo Então, grau? não é considerado. Ah, mas não é considerada? Mas já teve casos que a pessoa já ficou. Olha o tipo de pele, hein? Vamos falar daqui um pouco de câncer, você vai ver. Ela não é considerada segundo grau, tá? A queimadura solar era considerada primeiro grau, tá? Por exemplo, eu que sou muito branco. Quando eu vou ao sol e não boto protetor solar, eu fico queimado de primeiro grau, né? E vai ser, se te falar assim, queimadura superficial que ocorre no sol com presença de. Tá picotando. Agora travou em você. Essa causa. Rômulo, tá muito ruim. Então, assim, quando falar que fez bolha, aí tá? Se não falar nada de bolha, apenas queimadura de exposição solar, ah, Rômulo, fui na praia hoje, me queimei todo no primeiro grau. Não é relativo. Ou seja, você se toda hoje. Mas no seguinte, você já vinha pegando sol é, do cotidiano mesmo. Então você já tem uma causa acumulada, tá? Toda a epiderme e alguns elementos da derme são destruídos em razão da inflamação da derme. Ocorre extravasamento de líquido do interior dos vasos sanguíneos, ocasionando a produção de bolhas. São características da queimadura de terceiro grau. Não, porque aí não tá falando E da aí? hipoderme, nem dos músculos, nem nada sobre, nada profundo. Tá falando da derme e da epiderme. Evelyn marcou o quê? Letra A. Não é, né? Ou seja, ele está descrevendo aqui. Ele está descrevendo aqui a queimadura de segundo grau. Professor, ih, deu ruim. Ele vai voltar, Anne. Tá bom, vou esperar. Ele falou que vai conectar pelo celular. Tá.
Gente, tá me ouvindo agora? Sim. É a Anne, cara. A Anne chegou, a internet cai, tudo cai. Vai me sinalizando aí, gente, que nunca aconteceu isso. Ô, vida. É computador cai, internet cai, tudo cai nisso, gente. Te mandei a foto do meu aparelho que eu fiquei de te mandar pra tu ver o estético. Depois tu vê. Sim. É bonito, não dá nem pra ver. De longe não dá pra reparar. Na foto também ele não sai. Foi, tá, não tá picotando mais não, né? Que vocês me sinalizem. O Wi-Fi voltou aqui. Haja paciência, gente. Quanto à queimadura, é correto afirmar que... E aí, gente? A mesma questão anterior. Tu reparou, letra A? Mesma questão, vocês estão reparando, então? A Jéssica ela faz isso, tá, gente? Ela pega as questões anteriores e elas fazem a mesma pergunta reformulando, tá? Olha aqui. Quanto à queimadura correta afirmar que ela só não pediu para vocês falarem se qual estava correta. Ela só falou o seguinte: sua gravidade é determinada pela profundidade das lesões e extensão da parte do corpo que foi afetada. Ela falou a mesma coisa em 2017, eu acho, não é? Em 2016. Repare que ela pegou uma questão de 2015, repetiu em 2016, só mudou a forma de perguntar. Aqui ela afirma, faz afirmativas e vai lá para vocês falarem qual é a questão correta. Tá? Ali tem várias alternativas e você vai ter que falar qual é a correta. Tá? Ou seja, é típico da EGS fazer esse tipo de questão. Pegar e repetir. Tá? As questões que já apareceram. E perguntando de uma forma diferente. Tá? Com poucas modificações. Então, olha aqui, ele fala: só gravidade, as extensões da base do corpo que foi afetada. Sim, foi o que a gente acabou de falar, né? Na questão anterior. Aqui ela falou a mesma coisa, que a lesão de primeiro grau caracteriza-se pelo aparecimento de bolhas. A gente viu que não é, né? Que é o segundo grau que é caracterizado por bolhas. Através da regra dos 9, mede a profundidade da área queimada? Não, a gente não vê a profundidade. A gente vê o quê? Aí. Tá gravando? Tá. Vê a extensão. E a lesão de segundo grau caracteriza-se pela destruição de todos os elementos da pele, podendo destruir de tecido subcutâneo, até mesmo osso. Não, a gente viu que essa aqui é de terceiro grau. Se perceba que elas inverteu, né? As questões. Não tem mistério. Tá? Fiquem atentos nisso, que a GS ela é danadinha pra fazer isso. 2018. Queimadura são acidentes causados por agentes térmicos, elétricos, radioativos ou químicos, provocando destruição parcial ou total das camadas de tecidos epiteliais, podendo atingir estruturas mais profundas, como músculo e osso. Ou seja, isso aqui tudo foi encheção de bola para te cansar e você ficar cansado para responder a questão. Porque o principal está aqui, ó. Qual alternativa caracteriza uma queimadura de segundo grau? Não precisava nem ler isso aqui. Só vindo direto para cá você ia saber, porque a pergunta ela é bem objetiva. E aí? Tem que lembrar das características do segundo grau. Segundo grau.
Letra D. Eritema tem? Tá me escutando, Rômulo? Oi, tô ouvindo. Fala. Tu botou Eu qual? falei letra D. Letra D. Qual é a palavra-chave? Olha aqui. Que é a palavra-chave que Flictena. apareceu. Flictena. Tá? Sempre a palavra-chave da questão é essa. Letra D. Tá? Ela vai ter, em vez de ter eritema, ela vai ter uma hiperemia. Tá? Vai ficar aquela coisa bem vermelha, tá? Hiperestesia, muita dor, aparência rosa ou esbranquiçada, flictena, aquele líquidozinho, né? Que pode ser dor moderada intensa, tá? 2019. Outra coisa que gosto de rolar. A prova dos 9 é usada para calcular a extensão de uma queimadura, em termos de porcentagem da superfície do corpo. Ok. Ou seja, ele te deu a definição de regra dos 9. Dessa forma, é possível decidir o tipo de atendimento médico. Assinar a alternativa que reúne uma superfície corporal que equivale a 18%. Letra D também. Letra D, né? Tranquila. Virilha, a gente viu que é 1%. Cabeça, 9%. Parte da perna seria, como ele fala, parte da perna da frente. Tá? Muita gente errou porque não prestou atenção que é a parte da perna da frente. As literaturas de apoio subdividem a perna em parte da frente, anterior e posterior, sendo a anterior 9% e a posterior 9%, juntando as 18%. Tá? Então preste atenção, se ele bota perna, se ele botar perna somente, ela equivale a 18%. Agora, se ele falar parte da frente da perna, quer dizer que é só uma parte. Então, é 9%, é metade da perna. Tá? E o tronco realmente equivale a 18%. Tanto o anterior quanto o posterior. 18, 18. Tá? Aqui também, ele enche linguiça falando as úlceras por pressão, que não é mais úlceras, tá, gente? São lesão por pressão. São áreas localizadas de tecido mole, necrótico, que acontecem quando a pressão aplicada à pele, com o passar do tempo, é maior que a pressão do fechamento capilar normal, a qual é aproximadamente 32 milímetros de mercúrio. Tá? Segundo os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão, podemos classificar como estágio 3. Lembra que eu falei que as principais que caem é estágio 3 e estágio 4? Porque a 1 e a 2 são muito características, são bem fáceis de serem perceptíveis. Agora, a estágio 3 para estágio 4 tem apenas uma diferença que faz mudar os estágios. Deixa eu jogar a D aqui no bate-papo para vocês poderem saber o que a D fala. A D tá no bate-papo, tá, gente? E aí? O estágio 3 se refere a qual? Letra D.
Qual a diferença qual a diferença da 3 para 4? Não sei, na real. Tava lendo aqui, necrose. Em relação à necrose? Olha aqui, ó. Bora lá na. Cadê aqui? Bora aqui. Ó, são os estágios, né? Aqui. Isso mesmo. Ó, estágio. Eita. Aqui. Estágio 1 da lesão por pressão. Ó, não precisa anotar, não, tá? Tem na apostila de vocês. Mas se quiser fazer anotar palavras-chave, aí tudo bem. Tá bom. Estágio 1. Acomete as camadas superficiais. Oi? Falou alguma coisa, Anne? Não, eu falei, tá bom. Acho que não. Acomete as camadas. Ah, tá, beleza. Acomete as camadas superficiais mantendo a pele íntegra. Ou seja, a pele ainda se mantém íntegra. Ela fica apenas com uma coloração vermelhada, né? Como se fosse uma assadura. Tá? Ó, que mancha avermelhada. Tá? Como se fosse bumbum de neném assado. Tá? Se a pressão for aliviada, a mancha costuma desaparecer, pode haver alteração da sensibilidade, temperatura ou consistência. Ou seja, é o estágio 1. Principal característica, mancha rosada, mancha avermelhada na região. Tá? Estágio 2. Perda parcial da espessura dérmica. Ou seja, esse aqui você já tem o quê? Lesão instalada. Tá? É uma perda. Apresenta-se como lesão da pele superficial, com leito de coloração, vermelho ou rosa, úmido e sem esfacelo. Sem esfacelo, tá? Ele pode apresentar-se também como uma bolha intacta, olha, bolha, tá? Ou seja, se você parar para pensar bem, é muito semelhante aos graus de queimadura, de queimadura. O grau 1 só atinge a epiderme. O grau 2 atinge a epiderme e a derme, né? Ou seja, deixa aquelas lesõezinhas. E aqui também faz lesão, tá? A pele fica aquele leito rosa, verde. E sem esfacelo. Esfacelo é aquele tecido desvitalizado, amarelado, bem nojento. Então, é ele. Olha aqui o grau 3. Perda de tecido em sua espessura total. Ou seja, perde tecido total. A gordura subcutânea é visível, ou seja, atinge a subcutânea sem exposição de osso. O que diferencia a 3 para 4 é que na 3 não tem exposição de osso, tendão ou músculo. Gravem isto, tá? Porque o que diferencia a 3 para 4 é que a 3 não tem exposição de osso, tendão ou músculo. Na 4 é a mesma coisa da 3, só que com exposição de osso, músculo e tendão, tá? O esfacelo pode estar presente, tá? Aquele tecido desvitalizado, amarelado. A profundidade do dano tecido varia conforme a localização anatômica. Geralmente ocorre nas proeminências ósseas e principalmente na região sacra. Áreas com adiposidade, tá? São as mais frequentes. E pode incluir deslocamento de túneis, tá? A 4 é a mesma coisa da terceira. Só que aqui você tem o quê? Perda total do tecido de exposição óssea, perda total de exposição óssea, de músculo, tendão, ligamento ou cartilagem. Tá? Então, assim, preciso saber a diferença dessas duas. Duas tem embaixo. Aqui é estágio 4, ó. Tudo e a presença de músculo, tá? O estágio 3 vai até aqui, mais ou menos, subcutâneo, tá?
Na real, a Aqui são as LPP bolhas, estágio é 2. queimadura, né? Não, na verdade não é uma queimadura, não. A queimadura é por causa de temperatura, né? Você ocorre mesmo por causa dessa condição térmica. A Uhum. lesão por pressão está muito relacionada à umidade. Por exemplo, idosos que ficam muito tempo, na verdade, da umidade e desidratação da pele. Por exemplo, acomete mais quem está acamado. Por quê? Primeiro que, se a pessoa estiver usando fralda, ela começa a fazer xixi, né? E pensa numa enfermaria lotada. Você troca o paciente de manhã e às vezes à noite. Nem sempre dá para você ficar trocando o paciente toda hora, né? Ou seja, isso eu falando no hospital público, tá, gente? No hospital público onde não tem recursos decentes e poucos profissionais. Então, o paciente que usa a fralda, ele vai fazer o quê? Muita continência. Ele vai ficar com aquela lesão ali, com aquela a parte da urina, das fezes, aqui na região sacra, né? Ou seja, já é uma região de proeminência óssea. Ou seja, já tem uma tendência da pele ser fina. Conforme você fica friccionando na cama, aí já não faz troca gasosa, né? Já tem uma deficiência de circulação de oxigênio. Aí você junta com a questão da umidade. Junta a questão de ser, essa umidade ser decorrente de urina e fezes, né? E junta a possibilidade desse paciente estar desidratado e ser idoso, que já tem uma pele mais frágil, aí ocasiona a lesão por pressão, né? O nome já diz, lesão por pressão. A pele, o corpo, fica pressionado em cima desse osso, né? Qualquer movimento que você faz, você meio que arrasta, meio que se rasga, tá? É como se você estivesse arrastando na parede, por exemplo, tá? Acho que tem, mostrando, ó, que eu botei para vocês, duas para mostrar, ó, o estágio 1, estágio 2, 3, 4, tá? Esse aqui é o não classificado, é quando tá com a área necrótica. Então, aqui, o estágio 3 se refere a Letra D. entendeu? Olha aqui a primeira. A úlcera se estende para os músculos e ossos subjacentes. Essa aqui a gente já viu que então é letra grau 4, né? Se pegou ossos e músculos, é grau 4. A pele se rompe, abrasão, bolha e cratera rosa, persiste o edema, a úlcera drena, a infecção pode desenvolver-se e a ferida na sua espessura parcial. Parcial não, a gente viu que é a espessura total. Então não pode ser espessura parcial. A área de eritema, o eritema não desaparece com a pressão, temperatura cutânea elevada, tecido edemaciado e congesto. O paciente queixa de desconforto, o eritema progride para coloração azul acidentada mosqueada. E letra D, a úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo, continua a necrose e a drenagem desenvolve-se infecção e ferida de sua espessura plena. Letra D. Tá? Escala tem que estar na ponta da língua de vocês. Qual é a escala aplicada para classificar os pacientes que possuem risco de desenvolver úlceras por pressão? Braden. Braden, né? A Pigar vale o quê? É recém-nascido, não é?
recém-nascido, tá? Não falei ainda, mas eu vou falar dela. APGA, recém-nascido, tá? Escala de coma de Glasgow, avalia o quê? Nível de consciência. O coma, né? Avalia o nível de consciência do acidente. Escala de vascular cerebral, não existe, tá? É Braden mesmo. O nível de consciência vascular cerebral é o Glasgow. Trauma de extremidade são traumas que acometem ligamentos, músculos e ossos de membros superiores e inferiores. Diante dessa afirmação, o que caracteriza luxação? Nós falamos dela anteriormente. E aí? Letra B. Perfeito, olha aqui. Luxações são caracterizadas pela separação de dois ou de dois ossos na articulação. Olha aqui. É quando se separam nas articulações. Tá? Resultado significativo da ruptura de ligamentos que normalmente confere estabilidade à articulação. Ou seja, é a lesão traumática, que é deslocamento de ossos que compõem em uma articulação, podendo ocorrer ruptura capsular articular de tecidos adjacentes. Tá? Aqui embaixo está o gabarito. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Perfeito. Então, eu vou salvar essa parte aqui e vou começar a nova. Ou vai direto? Vou deixar direto. Quem estiver assistindo, depois só pulando. Cadê? Aqui. E agora eu lanço o desafio para vocês. Ele vai dar início na folha nova, né? Vamos falar um pouquinho sobre diabetes insípidos e um pouco sobre oncologia. E o seguinte, no diabetes insípidos, não tá no edital de vocês, mas já apareceu em 2017, uma questão sobre diabetes insípidos. Ele quer saber o seguinte, qual é a características do diabetes insípido? 2 minutinhos para vocês pensarem aí e tentar responder. É a letra C? Não sei, Não sei, é? Não sei, você tem que me dizer. O que é diabetes insípidos? Eu Ou sei que é seja, alguma coisa ligada à urina, que o paciente urina muito, 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 muito. Aí eu tô em dúvida do volume da urina aí, ó. Anne, Eu, já ouviu falar disso? Sabe de alguma coisa? Nunca ouvi falar disso, não. 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 Evelyn, você está indo pelo caminho certo. Tá relacionada à urina, grande volume de urina.
E antes de responder a questão, bora entender o que é diabetes insípidos. Ou seja, diferente da diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus está relacionada ao hormônio de insulina, né? Insulina, deficiência de insulina, glucagon e as taxas de hiperglicemia, né? Relacionada ao eletrólito de glicemia, né? Os grandes níveis de açúcar no sangue, né? Os grandes níveis de glicose no sangue. Então, diabetes mellitus está relacionado à glicemia, né? Diferentemente do diabetes insípido, tá? Ou seja, o diabetes insípido está relacionado à deficiência de ADH, tá? Ou seja, é a falta do hormônio antidiurético, tá? O nome dele é ADH, hormônio antidiurético, é do inglês, tá? Aí fica ao contrário, hormônio antidiurético, ADH, tá? Assim, ó. Fica hormônio antidiurético, tá? Ou a incapacidade desse hormônio. Isso vai levar a alguns aumentos da produção de urina no paciente. Ou seja, se ele é antidiurético e ele tem deficiência dele, o paciente vai urinar muito. Porque o que acontece? Quando nós estamos na nossa normalidade, o nosso corpo produz uma taxa de ADH compatível com a nossa taxa de filtração de urina, né? Ou seja, então ele controla. O ADH, ele controla na verdade, a vasopressina, ela controla os níveis de urina que vão ser produzidos. E o ADH controla a vasopressina. Então, se a gente tem deficiência do ADH, a nossa urina vai estar aumentada. Então, o que acontece? É a ausência do ADH ou falta do ADH. Então, uma das principais dificuldades para quem tem diabetes insípidos é não conseguir controlar a vontade de ir ao banheiro. Toda hora a pessoa tem que ir ao banheiro fazer xixi, porque ela não aguenta, tá? Ou seja, estamos relacionados ao danos à hipófise, tá? Pode ser decorrente de um trauma, pode ser decorrente de um tumor cerebral, pode ser decorrente de algum trauma crânioencefálico, tá? Raquimedular, tá? Ou seja, é quando não consegue controlar a liberação desse hormônio, tá? E o único tratamento é fazer o quê? A reposição, tá? Ou seja, a pessoa... Então, as palavras-chave daqui é controlar a vontade de ir ao banheiro. A pessoa não consegue controlar a vontade de ir ao banheiro, tá? E está muito relacionado aos traumas que a pessoa sofreu na região cerebral, tá? O diabetes insípidos é uma síndrome caracterizada pela incapacidade da concentração do filtrato urinário, tá? Consequentemente, é o desenvolvimento da urina hipotônica, tá? E aumento da volume urinária. A pessoa urina muito, tá? Ou seja, a urina fica mais rala, porque não dá tempo ela concentrar, tá? Ou seja, essa deficiência da vasopressina, ela vai ter sede excessiva e grandes volumes urinários diluídos. Ou seja, urina, a vasopressina que também controla... Em relação a essa urina, ela tem presença de glicose, não, né? Por ele ser diabético? Não. Não. O normal é você não... Não, porque esse diabético não é o diabetes glicêmico. Ah, então ele passa mal de uma forma diferente. Não tem a ver com glicemia. Tá. Na verdade, o passar mal dele é a queda de pressão. Por exemplo, como ele urina muito, se ele fizer um baixo de volume, ele pode fazer uma baixa de pressão. Entendi. Tá? Então, assim, não tem a ver com glicemia. Não tem a ver com diabetes. Diabetes mellitus. Quem tem pressão muito alta? Quem tem pressão muito alta e passa a urinar bastante, isso quer dizer que a pessoa pode ser?
Não. É porque um dos medicamentos da hipertensão são os diuréticos. Porque é o seguinte, você tem várias formas de controlar a pressão arterial. Um deles é utilizar os diuréticos, né? Tiazídicos, que geralmente são os diuréticos de alça, furosemida, hidroclorotiazida, né? São os que fazem essa frequência urinária aumentar, né? Porque é o seguinte, uma das explicações tem que saber, na verdade, nesse paciente, qual é o problema que está ocasionando o aumento da pressão. Um dos problemas que ocasiona o aumento da pressão arterial é o aumento de volume. Então, o que você faz? Tira volume dele. Então, você dá o diurético para ele urinar mais, então equilibrar os volumes circulantes. Tá? Mas, por exemplo, esse problema de pressão arterial pode ser um problema cardíaco, que não necessariamente está relacionado a volume. Então, por exemplo, ele não vai tomar um diurético, ele vai tomar um beta-bloqueador, o verapamil, tridil, tá? Na real, então, não assim, tem como que falar que a pessoa hipertensa ela pode ser diabética insípido, mas você descobre primeiro o diabético insípido e consequentemente, ele pode ser hipertenso após isso. Pode. Ele pode desenvolver uma hipertensão decorrente da diabetes insípidos. Legal, entendi. Tá? Mas, assim, não está necessariamente relacionada a isso. Tá? São patologias meio que diferentes. A diabetes insípida, a pessoa não consegue controlar a frequência urinária, porque ela não consegue controlar o filtrado urinário. Tá? Ela não tem, por exemplo, a vasopressina regulando isso. A vasopressina é um hormônio, tá? Que regula a questão urinária, né? A quantidade urinária. Por exemplo, se me dá vontade de fazer xixi agora, eu consigo controlar para ir depois ir ao banheiro. A pessoa que tem diabetes insípidos não pode controlar, senão ela se mija nas calças. Tá? E, além disso, a vasopressina, ela inibe o estímulo, o feedback positivo para o hipotálamo da sede. Ou seja, então a pessoa sempre está com sede. Ela não consegue inibir o estímulo que a pessoa bebeu água e está saciada. Então a pessoa sempre bebe sede, bebe água, bebe sede. A pessoa sempre está com sede. Então ela sempre bebe água. E se ela bebe água, ela leva líquido para dentro. Ou seja, mistura com a questão do antidiurético, né? Junto com a questão da deficiência do hormônio que controla a diurese, né? Diurese é líquido, vamos associar isso, tá? A diurese está relacionada ao líquido da urina, tá? Então, olha só como uma coisa desencadeia a outra. Deficiência de vasopressina. A pessoa tem sede excessiva. A pessoa vai lá, bebe água. Aí encheu o corpo de líquido. A pessoa não tem ADH. ADH é o hormônio antidiurético, ou seja, é o hormônio que vai inibir essa diurese, né? Que vai deixar um concentrado dentro da bexiga. Não tem esse hormônio, está em deficiência. Então não tem como regular, falar, opa, tem que ficar armazenado na bexiga. Não tem isso. Então a pessoa já bebeu bastante líquido, mas o que ela produziu e não tem ninguém que interrompa isso, que fiscalize isso, o que acontece? Ela urina mais vezes. Tá? Então, isso está relacionado a uma deficiência do hormônio antidiurético ou resistência na produção dos túbulos renais. Tá? Aí essa diabetes insípida, ela vai ser central quando ataca a neurohipófise, tá? Central, neurohipofisário ou neurogênico, que está relacionado aos túbulos renais e os néfrons, tá? Muito relacionado à deficiência central, do sistema nervoso central. O seu principal efeito fisiológico do ADH consiste na conservação da água no organismo através da formação de urina hipertônica, tá? Além da atividade antidiurética, o ADH possui ação vasoconstritora, tá? Em altas concentrações, promove a contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal e no útero. Ou seja, então ele contrai e então expulsa a urina, tá?
Aí isso aqui é só para leitura complementar, não tem se prender nisso. Nós temos a diabetes insípido central e a renal, né? Se for central, você vai associado à redução da secreção do ADH, tá? É a mais frequente, tá? Está associada a trauma, como eu falei, cirurgia, tumores na região hipotalâmica ou encefalopatia hipóxica isquêmica, tá? Ou seja, relacionada a alguma lesão na medula espinhal, tá? Já o renal, o diabetes insípido renal, está associada aos diferentes graus de resistência à ação do DH, ou seja, produz ADH, porém produz em pouca quantidade, tá? É a forma hereditária, a pessoa nasce com isso, tá? Ou pode ser induzida por fármacos, tá? E também tem a diabetes insípido gestacional, causada pela expressão da vasoprinases, tá? São as enzimas que degradam o ADH. Ou seja, com base nisso, é raro, tá, gente, essa doença. Ela não é muito comum, não. Ou seja, com base nisso, ela quer as características dos diabetes insípidos. Quais são? 2 minutinhos para vocês fazerem. Letra C. Letra C, né? Nós vimos que tem deficiência da vasopressina, a pessoa sente sede excessiva e grandes volumes da urina diluída. Secreção excessiva do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o cortisol, não tem nada a ver. Resultando na síndrome de Cushing? Não. Destruição das células beta-pancreáticas, diminuição da insulina e hiperglicemia, isso aqui é diabetes mellitus. Secreção da excessiva de ocitocina, ocitocina é o hormônio da contração e do prazer, resultando em alterações do ciclo menstrual? Não. Tá? E agora a gente entra no assunto que é um pouco tabu, né, para a população. Algumas pessoas não gostam da área. Eu particularmente gosto. Uma pergunta. Gosto de... Como eu descubro que eu tenho a deficiência do hormônio? Qual é o exame que eu faço? O de ADH. Função hepática. Função hepática, função renal. Então ele tem específico, né? O nome dele. Tem sim. Tá. Porque tá urinando muito? Oi? Tá urinando muito? Não, eu só queria saber como é que eu descobri. Não descobri no geral, entendeu? Como a pessoa descobre. Dá pra saber pela função renal do paciente. Tá, entendi. E clínico. Tô urinando muito, bebo água, tô com muita sede e fazendo muito xixi. Pronto, aí você já pode desconfiar, pode ser um diabetes insípidos. Aí você faz o quê? Um histórico, faz uma anamnese. O que é anamnese? Você vai coletar um histórico dele. Já fez cirurgia? Já sofreu acidente? Já teve tumor? Vai fazendo várias perguntas até você chegar num sentido. Tá? Então, câncer, gente. Câncer é o nome dado para um conjunto de mais de 100 doenças, tá?
que câncer, quando eu falo câncer, eu falo maligno, tá? Então, as doenças que têm um crescimento desordenado, tá? Maligno, e células que são capazes de invadir tecidos e órgãos, tá? Que podem se espalhar pelo corpo ou para as outras regiões, que são as metástases, tá? Então, quando eu falo câncer, eu falo de uma doença maligna, tá? Quando eu falo tumor, não necessariamente é uma doença maligna. Uma neoplasia, perdão. Quando eu falo neoplasia, não necessariamente é uma doença maligna, tá? A gente não gosta de gente que tem tabu em falar disso, porque fala que atrai, outros têm medo, outros têm parentes que já tiveram, tá? Mas, assim, é um tema que já apareceu na prova de vocês e é o que eu preciso abordar, tá? Nós temos células benignas, nós temos células malignas, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Ou seja, o que se entende por crescimento desordenado de células, né? O crescimento desordenado é quando as células têm ciclos celulares. E temos enzimas regulamentadoras, né, desse crescimento. Chega uma hora que essa enzima ela sofre alguma deficiência devido a algum fator mutagênico, né? Pode ser decorrente de fatores genéticos, pode ser decorrente de fatores ambientais. Por exemplo, a pessoa que fuma, o ato de fumar, o cigarro, a nicotina, ela provoca alterações no sistema imunológico dessa pessoa. Então, ela acaba ocasionando essa desregulação, tá? Então, assim, pode ser por N motivos, e que a gente vai chamar isso de fatores de risco, tá? Então, elas crescem, as células cancerígenas, em vez de elas morrerem, né? Porque as células, elas crescem, maturam e morrem, tá? Elas continuam crescendo incontrolavelmente. Ou seja, o normal da célula é produzir, se promover e sofrer o processo de apoptose, tá? Que é a morte celular. Diversos organismos vivos podem apresentar, em algum momento vivo, anormalidade no crescimento celular. E quando tem esse anormalidade, pode ser uma anormalidade benigna ou maligna. Vai depender da característica, tá? Ou seja, o câncer ele é caracterizado pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas. Ou seja, o seu organismo não consegue mais controlar esse crescimento. Ele cresce, 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 tá? De forma desordenada. Os tipos de crescimento celular, nós temos o crescimento controlado, tá? É quando é localizado e autolimitado ao número de células de tecidos normais, tá? É quando essas células crescem e ficam locais, tá? Não invadem estruturas adjacentes, tá? Isso são os crescimentos controlados, tá? Digamos que isso é um tumor benigno, tá? Uma neoplasia benigna, tá? E esse crescimento, nós temos 3 tipos. Nós temos uma hiperplasia, uma metaplasia e uma displasia, tá? Eu vou falar bem rápido sobre cada uma delas, vou deixar para a leitura complementar de vocês. Que, por exemplo, já caiu uma questão que não pedia hiperplasia, metaplasia e displasia. Pedia uma síndrome. E nas opções vinha escrito hiperplasia, metaplasia e displasia e o nome da doença. Por não conhecer o que é hiperplasia, metaplasia e displasia, as pessoas erraram. Tá? Então, a hiperplasia é quando eu tenho um aumento localizado e autolimitado de número de células de um tecido ou órgão. Ou seja, as células crescem, mas elas crescem numa proporção que meu órgão, meu corpo, faz uma limitação e eu consigo controlar. Tá? Eu consigo, no caso, meu organismo consegue controlar. Tá? E elas também não causam, prejudicam
a função daquele órgão. Tá? Ou seja, as células são normais na forma que possui a mesma função do tecido original. Ou seja, não desencadeia uma função diferente, não prejudica. Tá? Então, a hiperplasia pode ser fisiológica ou patológica. Tá? Aqui eu botei a fisiológica é quando os estímulos têm uma proliferação que atende às células normais do organismo. Por exemplo, o aumento da mama. Quando a mulher, por exemplo, durante a gestação, né? Ela precisa amamentar. Ela precisa preparar esse peito para fazer a amamentação. A Anne, que já tem filho, deve saber disso. O peito dela, a mama dela ficou maior. Por quê? Ela precisava preparar o corpo dela para amamentar a bebezinha dela. É bebezinho ou bebezinho? É uma filha ou é filho? Agora eu não escutei ela falar. É menina. Menina? Qual é o nome dela? Manuele. Manuele? Ih, nome da minha prima. Então, a Anne, ela teve o seu corpo aumentado, a mama aumentada, para poder amamentar a Manuele. Tá? Então, isso é uma hiperplasia fisiológica, normal. Após ela parar de amamentar, o peito dá uma regredida, a mama dá uma regredida. Tá? Agora, na forma patológica, geralmente é um estímulo excessivo, tá? De determinada proliferação, por exemplo, uma hiperplasia endometrial. Endometrial geralmente é o câncer que afeta o corpo uterino, tá? Aí, em relação ao endométrio, tá? Devido ao excesso de estrogênio, tá? A metaplasia é o processo de crescimento de reparação celular na qual as células são normais, mas diferente daquela tecido original. Ou seja, são células originais que crescem, crescem e crescem, mas não são daquele local. Por exemplo, as células que é para estar no meu pé não são as mesmas células que estão na minha mão. Né? As células do fígado não são as mesmas células do rim. E que não são as mesmas células do pulmão. O que acontece? Um deslocamento, essas células vão parar em outros lugares. E assim, então, elas crescem, crescem, crescem num local que não é do tecido original delas. Tá? Já a processo de displasia é o crescimento celular no qual as células apresentam modificação de algumas de suas características. Tá? Ou seja, elas perdem tamanho, elas perdem núcleos, perdem forma, tá? Porque todas as células têm um tamanho e forma específica. Além delas crescerem em lugares que não são delas, elas perdem esse tamanho, essa forma e ficam diferente do seu crescimento normal. Tá? Esses são os crescimentos controlados. Os não controlados é aquele que o corpo não consegue controlar. E geralmente esses são os malignos, porque isso causa câncer, causa metástase. Ou seja, tem-se uma massa normal, tecido, cujo desenvolvimento é quase autônomo, persistindo dessa maneira excessiva após o término dos estímulos que o provocaram. Ou seja, são as neoplasias, o câncer in situ ou câncer invasor. O in situ, eu gosto muito desse nome, in situ, acho tão bonito. In situ, vem aqui. Ou seja, o in situ é local, tá? Olha aqui. Eu vou explicar através dessa imagem. Aqui eu tenho uma célula. Ela foi alterada. Perceba que todo o conjunto de células são iguais. Mas uma célula aqui, ela foi o quê? Alterada. Aqui eu tenho minha rede vascular, tá? Que irriga esse músculo. E aqui tem o músculo. Aí a célula, ela se proliferou, como se fez uma displasia. Ela começou a crescer de forma desordenada. Ou seja, olha aqui, desordenou. Aí nós temos células normais e células desordenadas. Só que passou-se o tempo. E o que aconteceu? Ela cresceu, cresceu, cresceu e invadiu. Ou seja, no entanto que agora nós temos mais células anormais do que células normais. E então ela vira um câncer in situ. Ela vira uma neoplasia in situ. É um prognóstico bom,
porque ela está restrita a essa parte aqui do músculo, tá? Agora, quando eu tenho, por exemplo, um câncer invasor, uma célula invasor, o que acontece? Elas se rompem do tecido original. Olha, percebam que tem todas as células modificadas, tanto em tamanho, quanto em formas, quanto em núcleos. Eu só tenho uma célula normal. Ou seja, o câncer invasivo, o que ele faz? Ele pode se desprender da região e fazer metástase por contato, ou seja, se rompe e vai para outros tecidos adjacentes, ou eles vão através das vias sanguíneas, dos vasos sanguíneos, ou vias linfáticas, tá? Nós digamos metástase linfonodal ou metástase hematopoética, tá? Aí nós temos as classificações em benignas e as malignas, tá? As neoplasias benignas ou tumores benignos, ele tem seu crescimento de forma organizada, geralmente é lento, ele é expansivo, mas restrito, tá? Os limites são bem definidos. Quando eu vou fazer uma cirurgia, né, uma intervenção, eu consigo remover somente aquele local, não preciso me preocupar com outros órgãos adjacentes, tá? E apesar de não invadirem os tecidos dos vizinhos, pode comprimir os órgãos dos tecidos adjacentes, tá? Quais são os exemplos de tumores benignos? Lipoma, mioma, adenoma, tá? Todos que terminam em oma, eu vou falar daqui a pouco das nomenclaturas, eles são benignos, tá? Olha aqui o oma. E eu já vou explicar como que se dá a nomenclatura deles, tá? As neoplasias malignas são aquelas que invadem, que têm capacidade de invadir. Então, elas são rápidas, têm capacidade de invadir tecidos adjacentes, provocam metástase, prejudicam o órgão. Elas não são iguais, tá? São formas difusas, os limites não são bem delimitados. Olha aqui, um tumor benigno. Tumor e as células sadias, ou seja, ele é bem limitado a essa região aqui. Enquanto este daqui é um tumor maligno, porque não tem uma forma regular, tá? Ele é irregular e pode provocar metástase, tá? Então, o câncer é uma neoplasia maligna. E aqui tem um quadro comparativo do que é tumor benigno e do que é um tumor maligno, tá? É formado por células bem diferenciadas, estruturas típicas, tecido de origem, crescimento progressivo, tá? Vou deixar isso aqui para a leitura complementar de vocês. O câncer in situ ou em câncer invasivo, né? O in situ, o prognóstico dele é melhor porque ele fica localizado numa região. Enquanto o invasivo, o nome já diz, ele invade, tá? Ou seja, vou explicar através dessa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem causando metástase. Metástase é quando um câncer primário sai da sua origem primária e atinge outros órgãos. Exemplo, câncer de mama, né? É muito incidente em mulheres, tá? É a primeira causa de morte e a primeira causa de câncer nas mulheres, mundialmente, tá? Ele afeta as mamas, né? Maminhas, mamas. Ou seja, quais são os locais de metástase para a mama? São os locais próximos. Por exemplo, na mama, eu tenho aqui o pulmão, então ele pode causar metástase pulmonar. Tem o saco que reveste o pulmão, chamado pleura,
Então, ele pode causar metástase na pleura. Aqui embaixo nós temos o fígado, então pode ocasionar metástase no fígado, metástase hepática. Pode causar também metástase em ossos, né? Nos ossos e no cérebro, tá? São locais preferenciais de metástase para o câncer de mama, tá? E o que é a bendita metástase? É uma situação muito avançada, que a gente espera que não chegue ao paciente, porque a cura é mais difícil, tá? Ou seja, eu não vou falar que a cura é impossível, gente, porque a cura sempre é possível, né? Independente de religião, cada um tem a sua, cada um acredita no seu Deus, no seu potencial, no que você acredita. Tem um filme na Netflix muito bom, que fala O Milagre do Paraíso. Se quem quiser assistir, veja. Tem O Milagre do Paraíso, que eu gosto muito. Posso fugir um pouco do assunto rápido? Falando em filme? Diga. Eu vou te mandar depois, não sei se o filme, se você já viu. Quando os caras descobrem a L-Dopa pro mal de Parkinson, já viu? Não. Vou te mandar, Mano, você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Naquela época, tipo, sem recurso nenhum. Não. Esse filme é muito antigo, muito. É com aquele cara que se matou, um ator que se matou. Muita gente se matou, gente. Sério? Não, mas é sério. Você vai amar. Por quê? A história basicamente resumida. Um garoto, ele começa a ter, tipo, as tremedeiras, e aí simplesmente o garoto fica deficiente mesmo. Ele não fala, ele não anda. Ele fica parado, ele fica vegetando. Aí ele é internado numa clínica. Lá, os pacientes são tudo diagnosticados com, tipo assim, que eles dizem que eles estão dormindo, estão, tipo, num sono. Aí o médico vai, o neuro, começa a pesquisar, e entra com um tratamento com a L-Dopa. Aí, a partir daí, ele volta à vida normal. Aí o cara, tipo assim, faz isso com todos os pacientes do hospital e tal. Eu vou te mandar, você vai gostar muito de ver. É o início da L-Dopa. É? Muito bom. Depois me manda pra eu ver, então. Tá. Gostei. Aqui eu botei para vocês alguns exemplos de filmes que tratam essa questão de câncer, mas não fala só de câncer não, tá, gente? Fala da questão da superação, de vida, essas coisas assim. Bem bonito. Vale a pena ver. Tá? Tem na Netflix. A metástase. O que acontece a metástase? Seguinte. Tem um lindo também que eu vi com uma garota, que é um casal. Aí depois eu vou ver. Tentar se eu lembro. Aqui tem o tumor original. Por que tumor original? É o tumor primário que a gente fala, tá? Por que tumor primário? Foi o primeiro a ser descoberto. Então, o tumor primário está aqui. Se ele for tratado rapidamente, o que ele faz? Ele pode causar metástase. Lembra que na outra imagem eu mostrei para vocês que a metástase ela pode fazer o quê? Ela pode invadir, ela pode fazer metástase por dois tipos, né? Ela pode fazer através dos capilares, né? E através dos sangues, tá? Ou seja, ela cai numa rede venosa ou numa rede linfática, tá? E vai atingir um tecido normal. Olha aqui o câncerozinho. Aqui são as células de imune. O que acontece? Algumas células de imune conseguem, as natural killer, elas conseguem encontrar essa célula cancerígena e matar, destruir. Olha aqui. Essa aqui conseguiu encontrar essa aqui e matou. Aí vem as outras e tenta matar as demais. Só que é o seguinte, é muita célula para as células imunes. Então, o que acontece? Não dá tempo. Não dá. A imunidade cai, aí causa metástase em outro tecido, outro órgão próximo. Tá? Então, metástase é isso. É quando sai do tumor primário e afeta um outro tumor. Tá? O tumor normal. Ou seja, então, a metástase é a capacidade invasiva da neoplasia maligna, é a principal responsável pela dificuldade de irradiação cirúrgica. Tá? Aqui fala um pouquinho de metástase.
Aí nós falamos dos tipos de metástase. Como já falei para vocês, nós temos a disseminação através da cavidade de superfícies corporais, é quando ela ultrapassa os limites, né, sem ser por via linfática ou hematopoética, ou hematológica, pronto, lembrei o nome, hematológica, tá? Ou seja, quando por contato, né? Por exemplo, o peritônio, barriga, abdômen, tá? Nós temos o peritônio, que é um saco que envolve todos os órgãos que estão aqui dentro. Se você fizer, você não, né? Se alguém fizer um câncer de fígado, ele tem alta probabilidade de atingir os órgãos, fazer metástase para os órgãos que estão aqui dentro. Ou seja, quais são os órgãos que estão aqui dentro? Rim, pâncreas, os adrenais, né? Ou seja, então isso é metástase por contato, tá? Através de cavidades e superfícies corporais. Pode fazer através da disseminação linfática, são os linfonodos, as cadeias linfáticas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Queria um grandão. Parece que dá mama. Mas aqui não tem. Não gostei desse. Olha aqui, esse aqui mais ou menos. Nós temos linfonodos aqui, 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 aqui. É assim pro corpo inteiro, tá, gente? Eu queria um no corpo. Aqui, ó. Todos são linfonodos, tá? Ou seja, então quando ela através das vias linfáticas, tá? A disseminação hematogênica é através das vias de sangue, tá? Só que é o seguinte, as células, os carcinomas, eles têm menos preferência do que os sarcomas, tá? Perdão. É preferencial dos carcinomas nas disseminação linfáticas, enquanto os sarcomas são preferenciados, tem preferência pela hematogênica, tá? Pela hemato. Então, nós vamos ter mais casos de carcinoma sendo provocando metástase através de vias linfáticas do que, por exemplo, os sarcomas que têm preferência pelas vias hemáticas. Tá? Teoricamente é isso. Ou seja, a oncogênese é o processo de formação, né, de câncer. Ela é chamada oncogênese, é quando as células se multiplicam até transformarem-se em uma célula tumoral. Tá? E como que se dá isso? Através dos efeitos cumulativos, fatores de risco, né? As células vão sofrendo tanta agressão, fatores mutagênicos, que chega uma hora que ela vira uma célula cancerosa, tá? Aí nós temos o estágio de iniciação. O estágio de iniciação é quando ela começa a fazer o quê? Sofrer as ações dos agentes cancerígenos. Quais são os agentes cancerígenos? Big Mac, cachorro quente, salsicha enlatada, os empanados, batata frita, carne vermelha em constância, fumo, obesidade, atividade sexualmente transmissível,
atividade sexual desprotegida, melhor dizendo. Idade também, tá? Os estágios de promoção é quando esses oncopromotores começam a atuar nessa célula já alterada, né? Os agentes cancerígenos começam a fazer modificações no estágio de progressão, quando eles começam a atuar, se multiplicar e causar as células. Olha aqui. O agente cancerígeno, estágio de iniciação, começa a fazer a promoção, começa a multiplicação e começa a progressão. Tá? O estadiamento é de acordo com a American Joint Committee of Cancer, que é a Unidade Internacional de, câncer, de Controle de Câncer. Tá? Cadê a Lulu aqui para eu falar que sou americano para ela? E se avalia, e esse TNM é um linguajar padrão, tá? Padronizado para poder classificar o tumor, quanto à sua gravidade, a sua profundidade, o seu estadiamento, tá? Para saber como que ele está evoluindo, a sua evolução. E qual a sua gravidade, se é benigno, se é maligno, tá? E vou classificar da seguinte forma: o T é para o tamanho do tumor primário, né? Dependendo do tamanho, vai ser uma conduta clínica, tá? Tumores, por exemplo, de mama, maior, na verdade, de pele. Tumor de pele maior do que 5 milímetros. De pele não. Vamos falar, já que a gente está falando de diabetes insípidos, lembrei que tumor do sistema nervoso central. Se você tiver o tumor do sistema nervoso central, ele é muito ruim. O prognóstico dele é muito ruim, né? Se tiver maior do que 5 milímetros, maior do que 5 centímetros, é ruim, tá? O prognóstico é péssimo da doença. O prognóstico é melhora. E tumores menores de 5 centímetros, o prognóstico é menos pior do que os maiores, tá? E o tumor do sistema nervoso central é o principal precursor da diabetes insípida, tá? Então, eu aplico o TNM, o T, eu avalio o tamanho desse tumor, o N, eu vejo quais são os linfonodos afetados, né? Se tem linfonodos afetados ou não, e o M de metástase, se tem metástase ou não, tá? Ou seja, então a graduação, o T vai de 0 a 4, o N de linfonodos vai de 0 a 3 e o metástase vai de 0 a 2. Tá? Metástase sim, metástase não. Perdão, de M a 0 a M1. Tá? Aí, como eu falei para vocês, esse tem o objetivo de ajudar o planejamento do tratamento, né? Conforme cada tamanho, se tem metástase ou não, vai ser tomada uma conduta. Vai dar alguma indicação de prognóstico, se o prognóstico é bom ou é ruim. Lembra que eu falei? Se o T lá no sistema nervoso central for maior do que 5, o prognóstico é péssimo, é o pior prognóstico, porque ele tem grande possibilidade de estar comprimindo o nervo óptico e causar cegueira no paciente, ou então comprimir o hipotálamo e causar diabetes insípidos, tá? Ajuda na avaliação dos resultados de tratamento e facilita a troca de informações entre os centros de tratamento. Ou seja, então essa classificação permite ao médico especialista em oncologia propor o tratamento mais adequado para cada paciente, com estadiamentos diferentes, com diferentes propostas de tratamento. Tá? Ou seja, isso quer dizer que o mesmo paciente, que tem 2 pacientes com câncer de mama, né? O tratamento vai ser igual? Não. Vai depender do tipo da lesão de cada um. Por exemplo, posso ter um paciente com câncer de mama que tem uma lesão muito superficial, foi diagnosticado precocemente e conseguiu um bom prognóstico. Já o caso 2 é um paciente que tem um câncer de mama já com estadiamento muito avançado, que foi descoberto tardiamente. Tá? Ou seja, então são pacientes com diagnósticos diferentes e que são classificados diferentes. Então o TNM vem para isso. Tá?
E através dos 3 fatores, né, TNM, permite classificar os tumores de 5 estágios clínicos, 0, 1 a 4, tá? De 0 a 4. Ou seja, os estágios são remunerados de 0 a 4, isso aqui cai na prova, tá? Bota o IPC aí do lado para vocês saberem. Quando eu dou o diagnóstico 0, o estágio 0 para esse paciente, isso quer dizer que o seguinte, é um carcinoma in situ. Carcinoma in situ nós vimos que o quê? Ele está localizado, né? Está local, ou seja, restrito à área inicial. Então, é um tipo de displasia, por exemplo. Tá? Pode nem ser um tumor, pode ser apenas uma displasia. O estágio 1 é um tumor restrito e é uma parte do corpo sem comprometimento linfático. Tá? Então, o estágio 1 é um tumor restrito, é um tumor in situ a uma parte do corpo sem comprometimento das vias linfáticas. Tá? Estágio 2, ele está localmente avançado. E ele tem comprometimento do sistema linfático, ou espalhado por mais de um tecido. Tá? É um tumor se expandindo para os tecidos adjacentes. Esse aqui é um tumor localmente avançado, espalhado por mais de um tecido e causando comprometimento linfático. Até o estágio 3 tem cura, tá? Do estágio 4 ao estágio 3 tem cura, tá? Óbvio que quanto mais for avançando, mais o prognóstico vai piorando, né? O estágio 4 é metástase, é distância, ou seja, espalhado por outros órgãos e todo o corpo, tá? Não tem cura isso. Porque isso afeta outros órgãos, então a gente entra com cuidados paliativos, tá? Ou seja, a designação de estágio 2 ou estágio 3 pode depender do tipo específico de câncer. O Hodgkin, o estágio 2 indica linfonodos afetados em apenas um lado do diafragma, enquanto o estágio 3 indica linfonodos afetados acima e abaixo do diafragma. Perceba que é o seguinte, ambos os pacientes têm linfoma Hodgkin, tá? Doença de Hodgkin, só que o estágio 2 afetou apenas um lado dos linfonodos, do diafragma, ou seja, a parte de cima. Enquanto o estágio 3 afetou parte de cima e parte de baixo do diafragma, tá? O tratamento vai ser curativo ou paliativo, dependerá da situação do tumor. Até o estágio 3, geralmente é possível remover o câncer completamente por via quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Tá? São as 3 modalidades principais de tratamento. Então, até o estágio 3, como eu falei aqui em cima para vocês, é possível de curar. Tá? É possível você retirar esse tumor. Você entra com uma quimioterapia neoadjuvante, você reduz esse tumor, depois você vem com a cirurgia, remove esse tumor, depois você entra com a radioterapia para poder matar as células cancerígenas que ainda possam estar presentes. Tá? No entanto, a partir do estágio 4 não tem tratamento. Tá? Tem tratamento, mas é tratamento paliativo. Tá? O estágio 4, o tratamento se restringe a promover o mínimo de sintomas, cuidados paliativos, máximo de sobrevida e a melhor qualidade de vida do paciente, sendo a cura altamente provável. Tá? Altamente improvável. A gente não está falando que não tem cura, está falando que é improvável. Tá? Gente, eu nem vi a hora, mas são 4h15. Vocês querem intervalo? Vocês ficarem a perna? Vou dar um intervalo. Vocês ficarem a perna de 10 minutinhos. Ir ao banheiro, beber água, comerem alguma coisa e depois a gente volta. Tá? São 4h15, 4h25 a gente volta. Tá? Tá bom.